MC Sapão morreu de pneumonia. Isso aconteceu na sexta-feira, dia 19 de abril, vai fazer um mês então. E o que acontece? A gente vai conversar um pouquinho sobre pneumonia, ou seja, como que por que ele morreu, o que aconteceu, o que é pneumonia. Provavelmente vocês devem conhecer bastante esse nome, todo mundo, acredito eu, que já escutou isso alguma vez. Às vezes tem alguém na família ou algum próximo que já teve pneumonia. E o que acontece, eu tô lendo aqui algumas informações, ele também era obeso e diabético. A gente já conversou sobre a obesidade, principalmente quando a gente pensa em hipertensão. Tem um vídeo meu que eu vou deixar aqui na descrição, que eu falo como saber se eu estou acima do peso. Gente, não existe sobrepeso saudável. Não existe esse negócio de pancinha saudável, de gordo saudável. Eu escuto muito sobre isso. Ninguém tá falando aqui de você ser raquítico, de você ser magro, porque a gente tem uma quantidade, não é um número exato que você precisa ter de peso, mas é uma linha, uma certa quantidade que você precisa ter em relação à sua altura, e seu peso, porque senão vira um fator de risco para uma série de outras doenças. A gente já falou sobre o tabagismo, gente, tabagismo, obesidade, diabética, e aí diabetes, hipertensão, e aí tem pessoas que têm esse combo junto, tem que tomar uma atenção redobrada ainda com a saúde. Quem sugeriu esse tema foi o canal do Professor Leonardo, vou deixar aqui também na descrição. Se vocês tiverem sugestões de tema, às vezes eu não respondo, mas eu tô anotando as sugestões de vocês, certo? Vamos então definir o que é pneumonia. Pneumonia é um processo inflamatório decorrente de o quê? De um vírus, de uma bactéria, mais raramente um fungo. Então a inflamação vai ser uma resposta do seu corpo porque alguma coisa entrou ali e ele não gostou, não era para estar lá e aconteceu. Aonde? Pneumonia não é no nariz, não é na traqueia, pneumonia vai ser no pulmão, nos alvéolos. Alvéolos é a parte terminal, porque o nosso ar, pensa, esse ar tem que ir para algum lugar, então esse ar ele vai entrar e a parte final dele vai ser um alvéolo, que é um saquinho que vai ter a troca, então, que vai chegar, bem um capilar, né, que o capilar é o vaso mais pequenininho do nosso corpo. Seria o cano de água mais fino que tem. E ali vai ser tão fininho que a hemácia vai conseguir pegar aquele oxigênio e liberar o CO2. Então, quando você está expirando, soltando o ar, você tem uma concentração maior de CO2. Sai oxigênio também, mas sai mais CO2. Então, pneumonia é uma infecção que vai ter nos bronquíolos e nos alvéolos. A gente já falou de algumas outras infecções nas vias aéreas no geral, por exemplo, rinite, sinusite, mas de longe a inflamação mais perigosa do nosso sistema respiratório, da nossa via respiratória, é a pneumonia. Ela é mais preocupante e ela gera mais óbitos aí. Bom, o que acontece é que a gente tem a pneumonia adquirida na comunidade, temos a pneumonia também adquirida no hospital, que vai ser um pouquinho pior, porque eu vou ter micro-organismos mais resistentes. Só que aqui, né, o Harrison, que é um autor, ele traz pra gente que ao longo das últimas 2 décadas, você tem indivíduos atendidos ambulatoriamente que tem pneumonia em fase inicial com patógenos resistentes a vários fármacos, que é os MDRs. Então, esse tipo de pneumonia chama PASS, P-A-S-S, que é a pneumonia associada aos serviços de saúde. A gente está vendo mais pneumonias associadas a patógenos, a agentes da infecção que são multiresistentes a fármacos. Por quê? A gente está tendo um problema muito sério e muito grave de resistência a antibiótico. Eu acho que vou fazer um vídeo quando eu terminar esse, falando o porquê isso acontece. Continuando aqui, a gente tem, segundo os dados do DataSUS, mais de 630 mil internações por infecções respiratórias acontecem todos os anos. Essas internações por infecções de vias respiratórias inferiores, então pulmão, tá? O bronquíolos, os alvéolos, acontece mais pela pneumonia adquirida na comunidade e por influenza. Influenza, tá tendo
campanha de vacinação para influenza e gente que é mais acima de 60 anos precisa tomar. E vocês vão entender por que é importante essa vacina. O que acontece é que a gente tem uma taxa elevadíssima de mortalidade da PAP, que a gente for pensar em outras infecções, uma rinite, uma sinusite, não tem uma taxa de 10 a 15% chegando aí de mortalidade. Ou seja, de 10 pessoas, pelo menos uma vai morrer quando tem a pneumonia. Isso pode chegar a 50% de morte quando a pneumonia ela é mais grave. Porque vai ter diferença, né? Vai ter uma pneumonia que é mais leve, pneumonias que são moderadas, pneumonias que são graves. Vai depender de uma série de variáveis. É muito comum a pessoa ter um quadro viral antes e depois ter um quadro bacteriano. Ou ter 2 agentes etiológicos causando a pneumonia, que seriam um vírus e uma bactéria. Muito comum. Porque aí o vírus já vai dar aquela desestabilizada no seu corpo e, né, quebra a primeira barreira de guerra e já chega o outro exército, né, as bactérias e haha, chegamos agora. Aí piora um pouco. Qual que é a fisiopatologia? Como que acontece lá no seu pulmão quando a pessoa tem pneumonia? Vamos lá. Chegou o micro-organismo ali. Primeiro, eu sou uma pessoa totalmente sem defesa? Não, a gente tem exércitos que ficam o tempo todo ali guerreando e a gente nem percebe. Como que a nossa via respiratória se protege? A gente já conversou quando a gente falou sobre o tabagismo, que é através dos cílios e através do muco, certo? Por isso que tabagista, então, tem mais risco de pneumonia? Exatamente, porque o tabagista altera toda a morfologia, toda a estrutura da via aérea dele. Então, o que acontece? Chegou uma bactéria desavisada ali no seu sistema respiratório, o que vai acontecer? Vai ter sempre o muco ali, o cílio, que vai grudar ela vai ser grudada pelo muco, e o cílio vai mandar ela pra fora toda hora. A gente também tem macrófagos, que são umas células, assim, que tem aquela parte do exército que fica em cima do cavalo, tipo no gote, que são os mais fortes, né? Então chega ali, pega essa célula, já pega ela, engloba ela, come ela e manda embora. Então o que acontece? A pneumonia é quando o nosso exército perdeu. Nosso exército perdeu para pneumonia. Então assim, o macrófago vai, tenta comer essa bactéria, tenta comer a outra, fagocitar e tá chegando muito. Aí ele começa a pedir ajuda. Ele começa a recrutar outras células. Aí começa a resposta inflamatória. Quer chamar o pessoal, resposta inflamatória, então a inflamação é uma resposta do nosso corpo a um pedido de ajuda. Então o macrófago começa a pedir ajuda para outras células. Agora, se eu tenho uma área no meu alvéolo que tem ar para passar o oxigênio para o seu sangue, uma outra parte que tem sangue, imagina comigo, se fosse permeável essa membrana, se fosse permeável, todo o seu sangue passaria para o alvéolo. Então você não conseguiria respirar, você morreria afogado no seu próprio sangue. Então existe uma barreira em que uma célula ela gruda. Uma célula é muito grudada na outra. Então aqui tem o ar, a minha membrana bem grudadinha, as células aqui grudadinhas, e do outro lado o sangue, que vão conversando, trocando oxigênio, etc. Só que tá o macrófago aqui, o macrófago tá perto do ar. Por quê? Para dentro do alvéolo, para pegar essas bactérias. Aí ele começa a pedir ajuda. E essa ajuda vai brotar da onde? Vai surgir da onde? Vai ter que vir caminhando pelo sangue. Aí a ajuda chega e fala assim, e aí? Abre a porta aí pra eu passar, né? Porque tá meio complicado. Então vai ter uma série de citocinas, um processo que vai fazer um relaxamento de uma célula e outra para conseguir passar o neutrófilo ali, outras células de defesa para ajudar naquela infecção. Aí que pode dar hemoptise. O que é isso? A pessoa tossir, sai um pouco de sangue. Porque na hora que passa as células, às vezes passam umas hemácias aí, passa um pouquinho de sangue, entra no alvéolo. O que vai ter também? Dispneia. Poxa, não tem ar no lugar que deveria ter ar? Tá tendo um monte de células inflamatórias ali, tá tendo uma luta que tá acontecendo, tá saindo plasma, tá tendo um edema, É por isso que a pessoa tá com pneumonia, chega o médico lá, põe um estetinho e escuta, vai começar a escutar um barulho que não era pra estar escutando ali, porque cada parte do nosso corpo faz um barulho.
E os médicos, eles são treinados para cada parte do seu corpo, quando ele coloca um esteto, tem que escutar tal barulho. O barulho de ar é um, o barulho de um negócio que não tá muito com ar ali é outro. Você vai palpar, né? Tu. Ué, mas esse barulho aqui não é de um barulho que tá com ar, né? Não parece um surdão. Então, e aí você vai fazendo alguns testes, pede o raio-x, depois você pode ver lá o infiltrado. Então, o que acontece com o paciente? Ele vai ter tosse. Essa tosse pode ter expectoração, pode sair um catarro ou não. Pode ter a dispneia. Dispneia é falta de ar, não tá conseguindo respirar direito. Pode aumentar a frequência respiratória dele, respirar mais rápido, porque tá faltando esse ar. O que mais que você vai achar? Vai achar dessas diferenças no exame físico? Gente, nada substitui o exame físico. O exame complementar, o próprio nome diz, complementar. Mas o exame físico, a mão do médico, o médico tem que pôr a mão no paciente. Tem que pôr. Isso é fundamental. Extremos de idade, isso no geral. Criança e idoso é sempre mais preocupante, porque essa brincadeira de macrófago, de chamar os amigos e etc., não é tão... Nos idosos, os exércitos já lutaram muito durante a vida e já estão mais cansados. E nos jovens, ainda está aprendendo como que guerria. Então, esses extremos aí são mais perigosos para as infecções, tá? Por isso que criança tem que ter a carteirinha de vacina bem em dia. A gente não pode ter pais irresponsáveis, porque isso é uma irresponsabilidade, isso é um crime contra a filha, contra a vida do seu filho, não vaciná-lo. Isso só mostra desconhecimento de biologia, desconhecimento do corpo humano, tá? Isso é um absurdo. Precisa de vacina, a gente precisa acabar com esse movimento anti-vacina e anti-vida. Ah, mas eu não quero ter pneumonia, eu não gostei muito desse negócio. Então, o seu sistema imunológico tem que ser um sistema imunológico forte, bom. O álcool atrapalha o sistema imunológico, certo? Pessoas que tomam álcool todo dia, alcoólatras, né, vão ter um sistema imunológico diminuído. O estresse e nível de cortisol alto atrapalha o sistema imunológico. Por isso que tem gente que fica estressada, começa a ter gripe, começa a ter um monte de problema. Estresse crônico atrapalha. Fumar, gente, pelo amor de Deus, né? Você não quer ter uma pneumonia, tá lá destruindo seu pulmão por dentro, né? Queimando todos os seus cílios, alterando tudo. Vamos parar. Então a gente tem que cuidar da nossa saúde, deixar o nosso sistema forte. Por quê? Porque a gente luta guerras o tempo todo. E às vezes nossos exércitos perdem, mas a gente precisa deixar o nosso exército forte. Então a gente não pode cortar o nosso exército, a gente tem que se alimentar bem, cuidar bem dele, não deixar ele passando por crise de abastecimento e etc. Se a gente cuidar bem da nossa saúde, a chance de a gente não ter uma doença assim aumenta. Lógico que a gente tem que cuidar bastante, tem doenças que são por fator genético, né? Não no caso da pneumonia. Mas vamos se cuidar aí. Bom, gente, eu acho que era isso, mas pra tirar essa dúvida aí, que nem todo mundo sabe que é uma pneumonia ou entende como é que funciona, é mais ou menos por aí que acontece. Então você vai ter uma inflamação ali, tá acontecendo dentro do seu pulmão, nos alvéolos, e aí o alvéolo começa a encher de líquido também, e pode ser mais grave, pode ser moderado, pode ser menos grave, vai depender também da idade, se o paciente já teve outros casos, se o paciente estava usando antibiótico recentemente, vai ter uma variação aí, tá? Em cada caso, variação também o médico vai pegar o raio-x ali, vai ver, né? Será que tá no pulmão todo, não tá, entende? Então varia de cada caso. É um caso, não quer dizer que se você pegar uma pneumonia você vai morrer, não é isso. Mas para tirar essa dúvida aí. Bom, então a gente continua aqui no nosso trabalho de divulgação e resistência científica. Continue nos acompanhando e ative o sininho. Nunca se esqueça, não saia do vídeo sem confirmar se o seu sininho está ativado e se você é um inscrito. Obrigada.